Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente gravar a confecção de uma boneca de tecido, muito parecida com a Bayomi, tá? A técnica é praticamente a mesma. A única coisa é que nós vamos usar uma bolinha de isopor para dar um efeito diferente na estética ali na cabeça da boneca, tá certo? E para isso nós vamos usar pedaços de tecido, eu trouxe aqui malha, tá? Outros tecidos que você pode ter em casa, que eu peguei alguns restos que estavam sobrando. Então a gente pode estar usando desse recurso para confeccionar então essa boneca que é uma variante da Bayomi, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa confecção. Para confeccionar então o corpo da boneca, nós vamos usar dois pedaços de tecido. Eu peguei dois pedaços de malha, tá certo? Eles têm mais ou menos 40 centímetros por 30 aqui de largura, tá? Então nós vamos pegar, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos acertar aqui o tecido e agora, olha lá, ó, eu vou dar um nó aqui numa das extremidades, tá? Então eu faço isso aqui, olha, dou um nó, puxo bem. Essa parte aqui de cima vai servir como cabelo da nossa boneca. Então se você quiser já dar umas picotadas aqui, olha, pegar a tesoura e ir picotando, tá vendo? Você já pode deixar mais ou menos ele picotadinho, né? Pra gente utilizá-lo como se fosse aí o cabelinho da nossa boneca, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a bolinha que eu disse para vocês de isopor, aí o tamanho você vai variar de acordo com o tamanho da sua boneca, tá? A gente não trabalha muito com medida, portanto você pode fazer do tamanho que quiser. Aí colocamos aqui, olha, a bolinha de isopor e agora eu pego uma tira de malha, né, na mesma cor, e nós vamos dar um nó aqui em cima, olha, bem próximo dessa bolinha, como se fosse o pescoço da nossa boneca. Tá, então vamos lá, dei um nó bem firme. Agora ficaram sobrando esses pedacinhos aqui, olha, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, tá? Então a gente pode cortar aqui esses pedacinhos. Feito isso, então eu tenho aqui em cima já, olha, a parte que vai servir como cabeça da nossa boneca. E aqui embaixo, nós vamos dividir o tecido ao meio e fazer um corte, tá? Então nós vamos fazer um corte aqui que vai servir como as pernas da nossa boneca, tá? E até onde eu vou? Eu posso vir mais ou menos um pouquinho, uns 5, 6 centímetros antes de chegar no pescoço, porque essa parte aqui de dentro a gente não vai ver, tá? Porque depois a gente vai cobrir com um tecido, que é a roupa da nossa boneca. Então vejam só, cortei, tá? E agora, olha lá, ó, nós vamos dar um nozinho aqui nessa ponta e outro nozinho aqui para fazer os pés da nossa boneca. Então vamos lá, ó. Vou dar um nó aqui, tá? Vou puxar bem também, olha lá. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, puxo aqui, também dou um nozinho. Então vejam só, nós temos os dois nós. Se eu achar que essas partes aqui de baixo estão muito grandes, eu posso cortar um pouquinho. Então achei que está, então vou cortar, olha. Cortar um pouquinho aqui, tá? Na mesma altura, eu vou cortar o outro. Então, vamos lá. Pronto. Então nós temos aqui a cabeça e aqui as pernas, tá certo? Agora eu vou pegar um outro pedaço de malha do mesmo tamanho que eu fiz o corpo, vou dar uma enrolada nele e vou amarrar aqui em cima, fazendo o quê? Fazendo os braços da boneca, tá certo? Então vamos lá. Bom, então nós temos aqui a base, né? Olha a cabeça, onde eu coloquei a bolinha de isopor, e aqui as pernas da boneca. Esse tipo de boneca dá pra gente fazer uma série de outras, tá? De outros personagens. Mas eu tô fazendo esse daqui só pra gente ter como uma referência. Nós vamos colocar os braços aqui então. Então vamos lá, ó. Peguei um outro pedaço de malha, mais ou menos no mesmo tamanho. Ele tem aqui uns 40 centímetros, mais ou menos, por uns 30. Olha, tô dobrando, para ele ficar um pouquinho mais encorpado. E aí o que a gente faz? A gente vai amarrar aqui em cima, olha.
perto do pescoço, então, da boneca, tá? Então, o que que eu faço? Olha, eu pego aqui e dou um nó. Tô fazendo aqui no alto, porque eu estou sozinho e não consigo colocar aqui minha câmera para filmar em cima da mesa. Então, vamos lá, ó. Dei um nó, tá? Bem firme, tá certo? E aí, então, eu tô com essas duas partes aqui que seriam os braços. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as pernas. Vou dar um nozinho aqui e outro de cá. E corto o que sobrar, tá? Então, vamos lá, ó. Peguei aqui, dei um nozinho, tá? Olha lá. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, praticamente na mesma altura. Como é malha, às vezes quando não fica na mesma altura, você vai puxando um pouquinho, que ela cede, tá? Ela cede e aí você vai acertando a altura dos braços que você quer. Então vejam só, eu achei que está muito grande, obviamente, então nós vamos cortar aqui, olha. Cortar aqui uma parte, olha, vai ficar assim. E aqui do outro lado a mesma coisa. Tá? Então é praticamente, olha, aquela estrutura da boneca Bayomi, tá? Tenho aqui as pernas, tá? E aqui os braços. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o tecido e vamos trabalhar aqui a roupa da nossa boneca. As cores, aí você vai variar, né? Do jeito que você quiser. Olha, eu peguei aqui esse tecido, tá? Que tem umas bolinhas. E aí eu quero colocar algum outro em cima, para dar um efeito um pouco mais interessante. Aqui eu costumo fazer isso aqui, olha. Dobro na diagonal, tá? Formando aqui um triângulo. Dobro mais uma vez. E aqui em cima eu vou fazer um cortezinho, que é onde eu vou passar no pescoço da minha boneca, tá? Para fazer o vestido. Então vejam só. Venho aqui, olha lá. Venho aqui e vou colocar ele aqui dentro, certo? Então aqui eu já coloquei uma parte. Depois, olha, nós vamos puxar esses bracinhos aqui do lado pra gente amarrar, tá? Então nós vamos puxar esses braços aqui pra cima pra gente amarrar, tá? Então aqui a gente fez uma parte já. Mas lembra do outro tecido? Então esse outro tecido eu quero pôr por cima, tá certo? Então eu vou fazer a mesma coisa, olha lá, ó. Dobro aqui na diagonal, dobro mais uma vez, e aqui em cima eu vou fazer então um cortezinho. Um cortezinho e vou fazer a mesma coisa, vou colocar por cima daquele tecido que eu já havia colocado, olha, de bolinha. Mesma coisa, tá? Se ficar difícil de passar aqui, você pode ir cortando, mas aqui foi fácil. Então vejam só, puxo aqui os braços, tá? Puxo os braços aqui bem para cima. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita, ou poderia ser um pedaço mesmo, né? Uma tira aqui desse mesmo tecido, e aí eu vou amarrar aqui em cima, olha, perto dos braços, tá? Então olha aqui. Então eu vou lá, eu vou pegar aqui eu tenho uma fita de cetim, e aí assim, aos poucos, conforme você vai fazendo, aí você vai acertando aqui a roupa, vai acertando os detalhes, né? As primeiras, às vezes, você sente um pouquinho de dificuldade, mas depois ela é uma boneca que é muito fácil de fazer, tá? E é claro, né, o pessoal que trabalha aí com artesanato, a hora que vê assim, mas eu poderia costurar aqui, fazer uma costura ali, aí ela vai perder o sentido, porque ela é feita apenas com nós, tá? Para ficar bem fácil mesmo. Ó, peguei uma fita aqui de cetim, e então eu vou amarrar, eu vou dar uma voltinha aqui, tá? Não chega a ser na cintura, tá? Fica bem mais ao alto, bem próximo mesmo dos braços aqui em cima, olha. Então dei uma voltinha e agora eu vou dar um nó pra gente dar um laço, tá? Por aqui, ó. Então olha lá, ó. Dei um nozinho. Agora eu vou dar um laço aqui, tá? E aí a gente vai acertar essa roupa. E aí a gente vai fazendo os detalhes, né? Vai colocando a roupa numa posição que fique mais
mais organizadinha, né? Mais bonita. Então vejam só, esse laço está bem grande, eu vou cortar um pedaço dele, tá? Da tira aqui que sobrou, olha. Cortar um pedaço aqui e cortar um outro pedaço aqui. Então vejam só, aqui eu já tenho mais ou menos, olha, a minha boneca, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma acertada aqui embaixo no vestido dela. Então eu vou cortar um pedacinho aqui, tá? Vou colocar aqui só em cima da mesa, mas é simples de entender. Olha lá, cortei um pedacinho ali embaixo, tá? Agora nós temos aqui a parte de cima da cabeça, né, da boneca. Então eu posso pôr um turbantezinho ou um laço, tá? Deixa eu tentar aqui colocar um turbante para vocês entenderem. Então, o turbante, forma de amarrar turbante mesmo. Então, eu venho aqui atrás, olha, levantar um pouquinho mais. Olha, venho aqui atrás e amarro, dou um nó aqui em cima, na parte de cima da cabeça, tá? Olha lá, ó. Vim aqui, vou dar um nozinho, tá? Vou dar um nozinho para ficar mais firme. Olha lá, dei um nó. Agora eu vou pegar essa parte aqui que sobrou, olha, e vou aqui para trás também e dou outro nó aqui atrás, tá? Para ele ficar bem firme. Então vejam só, venho aqui atrás e dou outro nó. Dou outro nozinho aqui. Bom, feito então o turbante, olha, amarrado, tá? Aqui em cima. O que eu ainda vou fazer? Eu vou pegar e vou dar um laço aqui em cima, tá? Então, eu vou pegar um outro pedaço, olha, do mesmo tecido. E aqui em cima, olha, nessa parte de cima aqui do cabelo, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nozinho, tá? Vou dar um nozinho aqui. E aí eu vou... Deixa eu colocar aqui na frente para ficar mais fácil. E aí eu vou dar um laço, só para ficar um pouco mais de tecido, né? Para chamar um pouquinho mais de atenção. Então, olha, pego aqui e dou um laço aqui em cima. Deixa eu puxar aqui, aí dou uma acertada. E aí, olha, dei um outro laço. Corto uma parte aqui que tá sobrando muito. E aí, então, eu tenho aqui a minha boneca pronta. Tá? Esse material, esse tipo de boneca aqui, dá pra gente fazer uma série de outros personagens. Então, quando eu tô contando, por exemplo, um conto de fadas, dá pra gente fazer uma princesa, dá pra fazer também personagens masculinos, tá? Então, a gente pode ir brincando e contando a história e ir confeccionando os personagens. Eu posso ainda, se eu tiver material, olha aqui, eu peguei uma daquelas pulseiras com elástico, a gente pode fazer, se quiser, tá vendo? Olha, colares, né? Então aí você vai brincando com o seu personagem, com a sua boneca, tá? E eu fiz outras de outras cores aqui, olha, só para mostrar para vocês, olha aqui, ó. Tá? Então existe a possibilidade de você ir brincando, né, com os tecidos. Aqui tem mais um, olha. Mas você pode variar, então, e fazer do jeito que você quiser, tá? Algumas eu coloco brinco também. Então a gente pode ir brincando com esses personagens, com essas bonecas que são feitas a partir de restos, né, de sobras de tecido, tá certo? Então é isso aí, gente. Fizemos hoje uma boneca de tecido com nós, praticamente uma variante aí das bonecas Abayomi. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau!